Hello, Nodo One. How are you? Hoje estudaremos a segunda parte do capítulo 1 da unidade 3 do nosso livro de inglês. Hoje estudaremos o Present Perfect Continuous. Usaremos o Present Perfect Continuous em 3 situações. Primeiro, quando uma ação que começou no passado continua até o presente. Como vemos no exemplo. It has been raining heavily for an hour. Está chovendo forte há 1 hora. Uma ação que começou no passado e continua até o presente. Já a segunda situação em que usaremos o Present Perfect Continuous seriam em ações passadas, mas com resultados presentes, como vemos no exemplo. It has been raining heavily. Vem chovendo forte. Pode ser que no momento não esteja chovendo, mas as chuvas anteriores causaram resultados no presente. Chuvas fortes durante um período de tempo causam alagamentos, poças, pisos, chãos, ruas molhadas. Já a terceira situação, que será usado o Present Perfect Continuous, seriam em ações repetidas. Por exemplo, I play the piano very well. I have been playing the piano since I was 12 years old. Eu toco piano muito bem. Eu tenho tocado piano desde os 12 anos de idade. É uma ação repetida. Se ela chegou ao estado de perfeição, se ela hoje toca piano muito bem, porque foi uma ação repetida que ela executa desde os 12 anos de idade. Nessa imagem, podemos ver a estrutura do Present Perfect Continuous nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Observem que o que marca o Present Perfect Continuous é a presença do have ou has, dependendo da pessoa. Se for he, she, it, será has. Em todas as outras pessoas, usaremos have. Então, o que marca a estrutura na afirmativa é a presença do have ou has, mais been, mais o verbo com ing no final. O verbo com ing é um verbo no gerúndio. E é o verbo que dá a sensação de ação que está acontecendo. Em português, seriam os verbos que terminam com NDO. Já a forma negativa vai ser marcada pela estrutura com a presença do not. Observe. I haven't been playing. She hasn't been playing. Observe. Há a presença do not, nesse caso de uma forma contraída, entre o have ou has e o been. E na estrutura da interrogativa, vamos sempre lembrar que o have ou has vem antes do sujeito, da pessoa, do pronome pessoal, e logo após o pronome pessoal, o restante da sentença, been playing, ou been, enfim, e um outro verbo com ing, e mais o complemento da frase, se necessário. Lá no finalzinho da nossa página 323, temos exemplos de como dar respostas curtas quando perguntados no Present Perfect Continuous. Você vai utilizar o pronome em que a pergunta foi feita, e a forma do have que acompanha esse pronome. Lembrando que o has usamos para o he, she e it. Todo o restante, have. Yes, she has. Se a resposta for positiva, no, she hasn't. Se a resposta for negativa. Yes, I have, positiva. No, I haven't, negativa. Nós também usamos o Present Continuous com for and since.
For usamos para dizer há quanto tempo determinada situação vem acontecendo. Por exemplo, I have been living here for 10 years. Eu venho morando aqui há 10 anos. Já o since usaremos quando quisermos dizer quando alguma coisa ou alguma ação começou. I have been living here since 2000. Eu venho morando aqui desde 2000. Já o how long usaremos em questões. How long have you been taking guitar lessons? Há quanto tempo você vem fazendo aulas de guitarra? E por último, recently and lately. Quando quisermos nos referir a frases do tipo nos últimos dias ou nas últimas semanas. Seria o mesmo que se a gente fosse comparar com a língua portuguesa, seria o mesmo que está usando recentemente, ultimamente. Veremos a seguir quando usar o Present Perfect Continuous ou quando usar o Present Perfect Simple. Usaremos o Present Perfect Simple quando formos falar sobre how much, quanto, a quantidade que a pessoa executou em uma determinada atividade, em uma determinada tarefa. Já o how many times, para quantas vezes a pessoa executou a determinada atividade, a determinada ação. E o how many things vamos usar para dizer quantas coisas a pessoa fez. Quanto ao uso do Present Perfect Continuous, vimos no início desse vídeo as 3 situações onde usaremos esse tempo verbal. E ao contrário do Present Perfect, o Present Perfect Continuous, o objetivo dele é saber há quanto tempo determinada situação vem acontecendo. Por isso, how long? Há quanto tempo? Agora uma observação importante. Alguns verbos é possível que sejam usados tanto com Present Perfect Simple ou com Present Perfect Continuous. O sentido da frase será o mesmo quando usado for ou since. Os verbos que permitem o uso tanto do Present Perfect quanto do Present Perfect Continuous são os verbos live, work, study, teach e wear. Agora, existem alguns verbos que expressam ações, mas não ações físicas. Seriam ações da mente. Quanto a sentimentos, digamos assim. No caso desses verbos, o Present Perfect Continuous não poderá ser usado. E aí temos a lista desses verbos que não poderão ser usados, mais uma vez repetindo, com Present Perfect Continuous. Mas como nem tudo são flores, alguns verbos podem ser de ação e esses próprios verbos podem ser considerados de não ação, ou uma ação mental, como é o caso do verbo think. Think about seria aquele verbo usado para quando você está levando uma bronca e aí seus pais viram para você e diz: vá para o seu quarto pensar sobre a ação que você fez. Quantas vezes já passamos por isso? Nesse caso, esse think
é sobre o ato de pensar. Já o think that seria quando você não tem um pensamento formado. Tipo, não acho uma boa ideia. Eu não sei se é uma boa ideia executarmos, fazermos determinada ação. E aí, nesse caso, esse eu não acho, não tenho certeza, já é um verbo que não expressa uma ação física. Expressa somente uma ação mental. Devemos também ter atenção ao verbo have, que também pode ser considerado um verbo não ação, na maioria das vezes, na maioria dos casos, mas também ele pode ser considerado um verbo de ação se acompanhado de algumas expressões, como por exemplo, have experience, have a hard time, entre outras. E por hoje é só. Um beijo, see you next week, bye bye!